Até que um dia, o diretor da rádio, mas quem é aquele menino? Chame ainda aquele menino aqui. Ele gostou daquilo que eu estava a fazer e disse, não, você não... Olá pessoal, votos de boa disposição, sejam todos bem-vindos à segunda edição da nossa quinta temporada do Easy Podcast, exibido aqui no nosso canal das redes sociais. Estamos aqui com um dos ícones da comunicação social, falo do nosso Atanagildo Paulo, a quem nós temos muita admiração. Então, meu chefe, bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo cá. Prazer é todo meu. Sim. Tem muita coisa que o pessoal lá em casa precisa saber e nós particularmente que acompanhamos o seu trabalho. E começo já por desejar um feliz dia do pai atrasado. Como é que foi? Estamos ainda no mês de março, isso foi no dia 19. Muito bem. Na verdade, no próprio dia 19, eu publiquei uma frase que diz o seguinte: ainda não alcancei tudo quanto desejava, mas ser pai foi o meu maior projeto de vida. Amém. Para dizer que vivi com bastante reflexão, pensando no que o passado me reservou, nesta responsabilidade de ser pai, e olhando também para aquilo que o presente nos dá como capacidade, possibilidade para ser pai, e certamente augurando que sejamos pais do futuro com maior responsabilidade ainda. Então eu vivi o dia dividido entre as responsabilidades laborais e também a família, como sempre. Então posso dizer que correu tudo bem, não me posso queixar. Acima de tudo, este 19 de março, todos os anos, é um dia para muita reflexão. E então, muito obrigado pelo desejo, não é? Tá bem. Exatamente. Além da tamanha responsabilidade que tem de ser pai, é um grande profissional e nós vamos falar mais tarde sobre o profissionalismo. Dizer que ser pai é uma grande responsabilidade, eu já disse, e é preciso ser um porto seguro para eles. Ser pai é semear amor e colher respeito. E nós vemos que atualmente existe muita fuga à paternidade. O que é que ia falar para alguém assim que não assume as suas responsabilidades como pai? O que é que eu ia dizer? Se calhar, do ponto de vista social, as pessoas chamariam de irresponsável, certo? Sim, mas eu acho mesmo é não saber ser, porque eu acho que ser pai é antes de ter pai. Não sei se me entende. Eu tenho de ter a responsabilidade suficiente para depois ter consciência de cuidar outro ser. Ok. E então eu não me vejo numa condição em que eu não tenha noção de que devo cuidar de quem eu trouxe voluntariamente ao mundo. Sim. E pronto, as pessoas que assim são, não só pecam, do ponto de vista da fé e espiritual, como cometem um crime ao nível da sociedade, porque a questão da fuga à paternidade é um dos fatores de instabilidade social. A própria sociedade se vai enfrentando inúmeras situações menos boas, em muitos casos é por conta da própria fuga à paternidade, porque as crianças vão crescendo à deriva, sem alguém para orientar, sem educação, sem instrução, e pronto, quando se tornam adultos, envolvem-se na criminalidade e outros comportamentos menos bons, e que temos a sociedade que temos. E o ciclo se repete. E aí vai. Vamos já aqui perguntar alguma coisa que muita gente quer saber. Quais são os desafios que tem tido como profissional da comunicação social?
Bom, o maior desafio, eu costumo dizer em comunicação, nós somos responsáveis por aquilo que falamos, mas já não somos responsáveis por aquilo que as pessoas interpretam. É aí. E pronto, o maior risco para o comunicador é a palavra, que é como uma lâmina. E então o maior desafio é, por via da comunicação, continuar a educar. Saber que temos pessoas que nos seguem, como exemplo, o que nós dissemos e tantas outras coisas. E então colocamos na cabeça que devemos sempre fazer bem e melhor. O comunicador é responsável pelo que fala, mas não pela percepção dos ouvintes. Interpretação, certo. sim. Acha que ainda os outros colegas da comunicação social devem trabalhar mais sobre o mesmo assunto, ou seja, precisam dar mais, tendo em conta o que a sociedade atualmente vive? Bom, a melhor forma de ensinar é ser. Ninguém dá o que não tem. E eu acho que há um esforço ao nível dos órgãos de comunicação social para poderem ter uma programação que seja mais direcionada para a educação das próprias comunidades. Mas ainda precisa-se muito mais, claro. Esse desafio é contínuo. É por isso que os órgãos de comunicação social precisam atualizar as suas programações sempre, mediante a necessidade da própria sociedade. E é importante também perceber que a responsabilidade de educar não é pura e simplesmente da comunicação. Nós somos um dos pilares. Sim. Porque nós somos exemplo, ou seja, o que nós fazemos as pessoas imitam. Assim também é com os professores, assim é com os músicos, assim com qualquer pessoa que tenha uma atividade de realce, que chame a atenção. Então eu penso que os esforços devem ser conjuntos. Primeiro, por exemplo, falamos de família. Sim. Precisamos ter famílias instáveis, precisamos cada vez mais reduzir, por exemplo, crianças que constituam famílias. Há pessoas que vão muito mal preparadas para o casamento, porque engravidou, porque não sei mais quanto, depois vão ser crianças a educarem outras crianças. Isto produz famílias sem bases sólidas. É um caminho. A nossa escola, os planos programáticos, os currículos das escolas devem ser mais consistentes. Os programas de televisão, as igrejas. Sim. Precisamos produzir menos igrejas mercantilistas e mais igrejas com a missão, o dom de salvar. E eu acho que se nós colocarmos na nossa cabeça que ajudar alguém é salvar, que direcionar alguém para o caminho do céu é salvar, que curar alguém por intermédio, por exemplo, da enfermagem ou da medicina é salvar. Então nós vamos ter uma sociedade harmoniosa. Então é isso. A base do homem é feita lá, quando ele é mais pequeno. Então, se tiver uma boa base, acreditamos que teremos um homem preparado para lidar com os desafios da sociedade. E para educar uma sociedade, educa-se mulheres. Então, concorda com isso? Concordo na medida em que a própria Bíblia já diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, que quando adulta não se desviará dele. É bíblico. Aristóteles também, quando surgiu, disse: ensine a criança para que não seja necessário castigar o adulto no futuro. E esta frase que, apresentas da sua maneira, é exatamente de uma escritora do Ambo, que é Gabriela Antunes, que dizia que os homens ensinam-se a si mesmos, mas as mulheres ensinam uma nação. O que é que ela queria dizer com a frase? É muito por conta da maternidade. O lar é a raiz, é o princípio, é o começo de todas as outras escolas. Se eu educo bem, por exemplo, os meus 6 filhos, como mãe, tenho a possibilidade de, o filho que for a Luanda, levar aquele princípio e transformar Luanda. O filho que for a Benguela, ir a Benguela e transformar. O filho que for a Huila, e assim sucessivamente. Daí a educação da nação. Então eu concordo completamente com esta frase. Deve-se começar exatamente por instruir, por educar exatamente a família. É muito, mas muito importante. Sim, muito obrigada. Vamos falar sobre oratória. Nós sabemos que é um professor de oratória. O futuro da comunicação social está salvaguardado
por intermédio dos jovens, ou seja, da forma como os jovens se dedicam neste ramo da comunicação? Não, o futuro da comunicação não. A oratória é uma parte da comunicação. Sim. E talvez não considere a oratória a parte significativa da comunicação. Agora, é a arte de falar bem. Bom, em qualquer ramo, Sim. falar bem é um grande ativo. Sim. Então, eu acredito que qualquer profissional em qualquer área precisava investir, ou precisa investir na oratória. Porque hoje você pode ser um professor com bastante conhecimento. Se não souber mostrar, manifestar, explicar, é nulo. Um bom médico, se não souber se comunicar, vai ter problemas com seus pacientes. E por aí em diante. Então, eu acredito que a oratória seja o primeiro passo para que nós possamos expor tudo quanto transportamos. Sim. E esta revolução que se nota hoje é boa. O perigo só está em que muitos querem aprender oratória e às vezes não preparados ou prontos querem já ensinar. Sim. Esse é que é o problema. Todo mundo quer ser professor de oratória. E em cada canto há uma turma de oratória. E em muitos casos essas pessoas não estão preparadas para... E a oratória e retórica não é uma coisa qualquer. Sim. Imagine que você pode encontrar muitos bons jornalistas, mas não são bons em oratória. É complicado. Nem todo jornalista é bom orador. É alguém que tem o dom da palavra para ensinar como deve, com as técnicas necessárias para se comunicar. Então, é bom sentir os jovens ávidos, mas precisamos de algum cuidado. Sim. Aproveitando a ocasião, podia explicar a diferença que existe entre oratória e retórica? Bom, a oratória é a arte de falar bem, a retórica é o fundamento, é o argumento. Sim. A retórica é a arte da fundamentação, é a substância. Não é só a palavra bonita, não é? Sim. Mas é a palavra, eventualmente, como se utilizava na Grécia Antiga, com alguma lógica, com a lógica, com o porquê do que realmente se está a comunicar. Conta-nos um pouquinho também, como é que surgiu a paixão pela música? Bom, primeiro ouvindo, eu desde cedo, eu penso que fui um bom ouvinte. Em casa, por via da rádio, através da apreciação aos mais velhos. E pronto, aí surgiu a paixão e ela encarnou em mim de forma involuntária. Eu só senti que estava a criar. De repente estava a criar, cantava algumas coisas e depois comecei a perceber que eram ideias originais. E quando percebi que eram ideias originais, comecei a compartilhá-las, né? E pronto, assim também em resumo começou assim, muito cedo. Surge em mim muito cedo. Mas nós só demos conta, ou seja, nós só tomamos conhecimento desse lado de termos um cantor há uns anos, ou seja, recente. Dou também alguma razão, porque pronto, desde que eu comecei a cantar passaram muitas gerações. A minha trajetória artística começa antes de 2000, amadurece no ano 2000 e quase que morre em 2002. E porquê? Quando abraço a comunicação social. E decidi depois me profissionalizar na comunicação social, no jornalismo. E quando percebi que de facto estava em condições, comecei a manifestar outras artes. E não retomei nas artes que me deram vez e voz no início. Eu comecei com o teatro, a música e a literatura. Mas em 2009 eu crio a AP Promoções, que é uma promotora de eventos. Com ela fiz muitas coisas, continuo fazendo coisas. Em 2013 lanço o meu primeiro livro, que é O Caçador Sem Carne. Em 2014 lanço o segundo livro, que é O Prazer Veneno. E até o ano passado eu lancei A Morte da Dor. Portanto, tenho 4 obras literárias no mercado, uma obra discográfica que é a honra
perto de 13 faixas musicais, que foi lançada em 2021, que eu intitulei A Honra, por quê? Porque era mesmo para trazer o meu legado na música. Portanto, aqueles que me conheceram muito antes recordaram que, afinal, esta aqui voltou. E aquelas gerações que apenas me conheceram como jornalista passaram a saber que eu também tinha exatamente esta veia. Tem um jornalista, escritor, cantor, ator. É muita coisa. Consegue conciliar essa coisa toda? Diz-nos qual é o segredo. O segredo é que tudo que faço é arte e o artista é um só. Pode para as pessoas parecer muitas coisas, mas para o artista é apenas uma coisa, porque apenas eu sei ser artista. Entende? Eu só sei ser artista. Arte, viva a arte, minha gente, viva só sei arte. ser artista. Então, e já aqui um abraço para todos aqueles jovens que tentaram comigo na música. Eu, por acaso, fiz várias duplas e grupos mesmo na música, quando eu estava a começar. O meu amigo Pompeu, o meu amigo Machado, o meu amigo Quinho, o Quintino Dias Xissonde. Cantei com duas meninas, uma agora está em Luanda, Weka, e a Inha, que já é de feliz memória, uma jovem que já se foi. Então, e um abraço para os meus colegas do Grupo Teatral União, o grupo que nós fundamos no São João Popular naquela altura, em 2000, e já chegou a ser o segundo maior grupo depois dos Vozes da África, aqui no Ambo. Há até agora relatos de que os Vozes da África me queriam nos Vozes da África na altura. Pascoal Pedro Nhanga insiste em repetir isso, porque talvez eu era bom no que fazia. Então, eu tenho boas memórias sobre a arte. Era bom no que cultura. Fazia, já não é? Não, estou a tentar citar Pascoal Pedro Nhanga. Okay. E mesmo agora, pronto, eu não posso dizer que sou muito bom no que faço. Espero que as pessoas digam, que as pessoas gostem do que eu faço, mas humildemente faço porque eu amo as pessoas. E amar as pessoas é amar a cultura. Amar a cultura é amar Angola. Amar Angola, uau, que bom. O filho do Ambo. Eu sei que é natural do Ambo. São João Popular. São José. Eu nasci no São José. E acredito que tem boas lembranças. Então diz-nos um pouquinho daquelas que são as boas lembranças que tem da sua infância. Há uma coisa que não se pode esquecer. Eu sou por acaso fruto de um processo de conflito armado, né? A época em que eu nasci não havia tanta paz para partilhar tantos bonecos como vocês partilham hoje com a tecnologia. Diferente de nós. Mas nós temos experiências de muitas brincadeiras do bairro. Nós brincamos bastante de construir casa, de fazer carros, do Ndukutuma com o lindo Iove, que eram experiências iniciais do namoro. É daí onde nasciam os namoros. Hoje parece que as pessoas, para se conquistarem, já não namoram. Muita coisa. Tínhamos, por exemplo, experiências de assistir vídeos em comunidades, filmes. Por exemplo, na semana passada acabou por morrer o Chuck Norris, né? O ator que nos fez... Temos muitas boas lembranças com o videoclube no Trinidad. Tínhamos, por exemplo, no São José, as discotecas daquele nosso tempo, os dancings, o Quimbar, que era sítio para... E nós crianças não conseguíamos, às vezes, entrar porque só eram permitidas pessoas com maiores de 18 anos, e nós tínhamos que ir... Enfim, muita coisa e brincávamos muito, tínhamos jogos de inteligência. Hoje, por exemplo, brinca-se pouco qual a coisa, qual é ela. Por exemplo, eu pergunto, Joana, Popolocotó fato branco é o quê? Essa aqui eu nem consigo responder. É pipoca! Eu nem consigo responder. Pessoas da minha geração não têm ideia do que se trata. Porque se for a perguntar... Vocês, por exemplo, nós brincávamos. E há coisas que vão vos fazer pensar coisas obscenas, mas para nós não era. Entra rico, sai pobre, é o quê? É a colher.
Não é? Entra rico, sai pobre. Sai pobre, porque entra com comida. Entra com comida e sai sem comida. Sai sem comida. Mas nós brincávamos bastante. Só para compreender as cores, os números. Já comeu cuta? Já. Ainda chegou a comer cuta? Sim, chegamos, graças. Nós era convidar o amigo, o vizinho. Nós pensamos, é isso. Vamos comer primeiro na minha casa, depois vamos comer na tua. Quer dizer, são essas lembranças que nós temos do bairro. E eu costumo dizer, eu nasci no Ambo, cresci no Ambo, vivo no Ambo, estou a envelhecer no Ambo, provavelmente vou morrer no Ambo. Há muitos que pensam que o sonho, muitos pensam não, têm esse sonho, que evoluir é ir para Luanda e depois para o estrangeiro. Não. Eu penso que evoluir é fazer crescer a sua própria localidade. É a minha visão do crescimento. Eu nunca sonhei em viver em Luanda. Já muitos disseram, você é louco. Qualquer um quer chegar ao topo do poder, onde, enfim, não, Luanda é para passear. Para ir buscar o que eu não tenho. E mesmo para o estrangeiro não fui para muitos sítios, provavelmente é a pobreza, porque muitos já disseram que isso é porque não tens dinheiro, caso tivesses já terias ido. Só conheci a Namíbia, mas assim uma viagem muito rápida, portanto até posso dizer que eu só conheço Angola. E é o único país que eu tenho para amar. Então, não tenho outra nacionalidade. Então, se eu não amar o meu país, a minha terra, ninguém mais vai amar por mim. E é assim que eu vivo. Valorizar o que é nosso. Eu acredito que quase ninguém esquece da primeira vez que fez alguma coisa, ou seja, que fez alguma coisa formalmente. Qual foi a lembrança que tem do primeiro dia de trabalho assim? Primeiro dia mesmo a exercer a função de comunicador social? Primeiro, eu não tinha noção se podia trabalhar em rádio. Eu lembro-me que fui para o programa infantil porque escrevi um poema a ser criança e queria divulgar o poema. E pronto, fui para a rádio, era chato demais, porque eu conhecia a programação toda, os realizadores, enfim. E naquela altura já tinha passado pela rádio para a música, já tinha sido convidado em muitos programas, mas faltava o programa infantil. Então eu fui ter com a realizadora Marlene Yuba na altura e ela disse-me que devia aparecer no domingo, que era o programa com mais tempo, para apresentar o poema. Mas disse-me mais, traga mais outras coisas. E naquela altura já estava em voga os 11 compromissos a favor da criança. Sim. Mas só haviam jornais, porque era um projeto que o governo estava a levar a cabo para organizar, enfim. E então eu fui pesquisar, porque eu lia tudo. Eu lia muito. Jornais, eu lia e leio, gosto de ler. Sim. Aliás, gosto de ler. E pronto, peguei assim o extrato de um jornal onde tinha os 11 compromissos e fui para o programa naquele dia. E no programa, eu comecei a conduzir o programa, sem saber que estava a conduzir. O programa ficou mais animado, as pessoas começaram a ligar, as crianças. E no final do programa a realizadora disse, quem és tu? Eu disse o meu nome, naquela altura até disse o nome artístico, porque eu não tinha noção dessa coisa de nome completo. E no meu nome completo, já naquela altura, no âmbito da colonização, eu coloquei, era Paul White, que é Paulo Branco. O inglês é que batia. Sim, então tinha que ter um nome. E você vive onde? Eu vinha do São José. Ela disse, impressionante. O programa foi diferente. Nós reunimos às quintas-feiras. Venha até conosco na próxima quinta-feira. Quem sabe você começa a trabalhar aqui. Uau, eu disse, não sei. Tá bom, fui para casa e a mãe, eu conto para minha mãe. Mãe, a realizadora do programa disse-me isso, posso trabalhar na rádio. A minha mãe disse, nem pensar. Os que estão na rádio são brancos. A ideia espontânea que teve. E eu, por acaso, convenci-me, porque achava que tudo era para o tráfico de influência. Sim. Ou seja, sem influência qualquer, as pessoas não podiam. Me enganei. Depois partilhei com um tio meu e, por acaso, só sei que na tal quinta-feira voltei. Depois comecei a entrosar o grupo e eu falava muito, sempre sou de muitas opiniões, o que agradava a realização naquela altura, até que ela disse, não, você vai ficar mesmo conosco, mas sem compromisso com a rádio. Lembro-me que nem o diretor da rádio nem me conhecia. Só a equipa infantil que me conhecia. Okay. E eu falava mesmo, aqui está o Paul White.
Até que um dia, o diretor da rádio, mas quem é aquele menino? Chamei ainda aquele menino aqui. Ele gostou daquilo que eu estava a fazer e disse, não, você não, pô, ai disso aqui, esquece isso. Você da rua, esquece. É aí onde eu comecei a fazer outro nome. Sim. Então tive que utilizar o nome próprio. Eu sou Atanagildo Paulo de Castro e logo me veio a mente, vou utilizar Atanagildo Paulo. E foi assim a minha primeira vez. E todo mundo conheceu até ficar. Eu fiquei 4 anos sem compromisso com a rádio. Entrei em 2002 e só em 2006 fui admitido. Pronto, não tínhamos assim falta de paciência, não desistíamos tão fácil. Veja que naquela altura eu não trabalhava, só estudava, a minha família tinha o receio de que eu podia caminhar mal na escola. As minhas irmãs mais velhas é que tinham que me suportar para a alimentação, para os caprichos, né? Para além da mãe e outros parentes que ajudavam. Mas tudo aconteceu. Até começar a receber algum salário e começar a viver disso. Hoje, por hoje, costumo dizer que sou outra coisa, sou sociólogo de formação, dou aulas também, assim, não sou docente na educação. Sim. E costumo dizer que como pela boca. Como mesmo pela boca. Pela boca. Eu gosto pela boca, como pela boca e estou fixe. É muito bom. Depois daquele mesmo dia, não houve necessidade de se esforçar mais um pouquinho? Sabe por que não foi difícil? Porque eu já era artista. Porque eu já fazia teatro. Eu já estava familiarizado com ambientes de partilha. Eu, se tiver a conversar com qualquer pessoa, eu me familiarizo muito rápido. Por causa da arte. Quem encontrar-me com esta pessoa que eu passo a conhecer naquele instante, vai pensar que já nos conhecemos há muito tempo. Prontos. Qual é o conselho que ia deixar para a nossa sociedade que vê o Atanagildo Paulo como um espelho, o reflexo do que quer ser? Bom, primeiro não é um conselho, primeiro é um agradecimento. Por quê? Porque eu devo agradecer aquelas pessoas que me têm como alguma referência. Sim. Sabe que todas as pessoas que têm desejos positivos para nós oram para nós. Isso dá longevidade. Sim. Então, primeiro eu devo agradecer as pessoas que me têm de alguma forma. Muito obrigado por isso. Nada, eu aproveito já responder. E o conselho é que continuem firmes naquilo que querem. Invistam naquilo que querem e gostam. E entendam que tudo é um processo. Que nada acontece do dia para a noite. A escolha é uma decisão, mas a concretização é um processo. É importante ter em conta isso, que aprendam primeiro a ser para aparecer e não parecer para ser. Entende? A vida exige de nós isso. Eu demorei mais de 20 anos para construir o meu nome. Era difícil até pronunciar o nome Atanagildo. Mas o tempo depois permitiu que as pessoas conhecessem o nome, que não fosse necessário decorar ou escrever para pronunciar. Mas quando eu comecei no jornalismo, se eu fosse fazer uma entrevista a algum sítio, perguntavam quem és tu? E eu dizia, era o Atanagildo Paulo. Tinham de ligar para a empresa que eu sirvo para perguntar, aquele rapaz é mesmo trabalhador dali? E então era necessário sempre exibir um passe. Por mais provisório que fosse. Hoje em dia, graças a Deus, em alguns círculos, não digo porque eu também sou anônimo pelo âmbito que eu nasci, mas em muitos lugares já não preciso mostrar documentos para ser tido e achado como Atanagildo. Então isso é bom, é gratificante. Se tivesse que voltar no tempo, tem alguma coisa que ia mudar? Eu acho que sim, muita coisa faria diferente, mas o tempo não volta mesmo. E o passado não pode ser visto com arrependimento. É mesmo com aceitabilidade. E aquilo que podíamos fazer no passado, se tivermos chance, podemos fazer no futuro. E mais do que o futuro, porque é imprevisível, é melhor fazer no presente. É como, por exemplo, mais do que eu procurar te elogiar no dia do funeral, na elegia fúnebre, preciso dizer agora que gosto do trabalho que fazes. Então nunca perca esta oportunidade de dizer que gostou, ou que gostaria,
enfim, de dizer à pessoa aquilo que você pensa, aquilo que você sente quando olha para esta pessoa. É muito importante. Então, eu não sei. Quem é o Atanagildo Paulo fora do ambiente de trabalho, ou seja, fora da rádio, fora da profissão? É um ser qualquer. Sente dor, não é? Que se emociona com um presente, com um elogio, qualquer coisa. É um filho, né? É um pai, é um irmão, é um esposo. É um ser qualquer. Eu gosto muito de explorar a pessoa na sua essência. Por quê? Porque eu percebo que os títulos só são mesmo títulos, mas eles não salvam. Então, títulos são mesmo títulos. Eles não salvam. E fora de tudo isso, eu sou um ser temente a Deus. Eu olho para o meu passado com muita gratidão também. Eu sou filho órfão. O meu pai faleceu quando eu tinha menos de 7 anos, ou 7 anos por aí. Somos vários irmãos. E olho para a minha família nuclear. Portanto, não há aquelas pessoas que talvez terão atingido vidas com muitos riscos porque cresceram sem o pai. E mesmo na busca do pão, sinto que há muita honestidade na busca do pão. Tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa, e estou a falar mesmo da família extensa. Tenho bons amigos, pessoas que dão a vida por mim. Tenho também bons colegas e péssimos colegas. Isso é normal em todo lugar onde passo, mas eu sou muito grato até para as pessoas que às vezes têm intenções maléficas. A gente agradece, porque Deus nunca manda para nós ninguém para não nos ensinar. Nós aprendemos. Sempre uma lição ali. Há sempre uma lição. Aproveitar já agradecer pela disponibilidade, e se puder dizer alguma coisa, fica à vontade aqui a câmera então. Olha, a minha maior palavra é mesmo gratidão. É gratidão por tudo. Nada acontece por acaso. E agradeço por esse momento, pela escolha, pela indicação. Agradeço pelo que disse, pelo que não disse. E depois a segunda palavra é desculpa. Desculpa se, por intermédio da minha comunicação, feri a sensibilidade de alguém, mas que acima de tudo estamos aqui para continuar a ser o que as pessoas gostariam que nós fôssemos. É sempre uma extensão, ou seja, algo por alcançar, porque nada é na plenitude. Não conseguimos tudo, não podemos tudo, mas queremos ser o pouco que faça muito na vida das pessoas. Que bom. Sempre que não está a trabalhar, sempre que não tem uma responsabilidade para servir de outra forma, está a adorar. E eu faço isso. Então eu sou esta pessoa. Sou esta pessoa e quero ser para sempre. Que nada me mude, e se for para mudar, que seja sempre para melhor para os outros. Porque quem não vive para servir não serve para viver. Serve para viver. Então eu sou exatamente isso. Quer dizer, quero ser isso. Nas diversas opiniões, possivelmente não seja. Mas a minha luta diária é esta. Que eu consiga ser útil para os outros. Porque no final, sabe que nós pagamos até quando morremos, certo? Como quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado. Eu acho que sempre que me perguntam isso, eu lembro as palavras do presidente José Eduardo Santos, né? Que gostaria de ser lembrado como um bom patriota. Eu entendo que patriotismo e cidadania também é isso. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que terá feito tudo o que devia fazer para deixar a sociedade melhor. Sim, minha gente, isso e muita coisa mais você só consegue ver aqui no Easy Podcast. Então sigam as nossas páginas, sigam as nossas redes sociais, que tem muita coisa aí. E, meu chefe, muito obrigada mesmo por estar aqui. E os vizinhos, problema, basta ter um carro, problema.
minhas conquistas, com as minhas vitórias, trancaram a cara. Com as minhas conquistas, com as minhas vitórias. Até aonde, mãe? Até aonde? Até aonde, Zambi? Até aonde? Onde surgem problemas, a gente não espera. Aqueles que vão nos trair, a gente não espera. Mamãe não é timopalha, te acabava nene. O babacalo vanha lindo, cuete pouca, baixa ter dinheiro. Problema é problema, problema. Com os vizinhos é problema, é problema, problema. Basta ter